Gravar aqui. Opa, gravando então, ótimo. Então vamos lá. ABC da petição inicial civil. Então, assim, eu vou partir do pressuposto que a gente já tem uma base, mas se não tiver, não tem problema nenhum, bem devagarzinho, tá? Essa apostila eu vou disponibilizar, então peço que vocês depois me enviem um e-mail, tá aqui embaixo, eu coloquei no chat, tá? Então vamos lá, pessoal. ABC da petição inicial civil, simples, tá? Eu gosto de falar com os meus alunos que quando você chega na prática, 7º período, vocês têm muita informação e agora nós vamos lidar com essa informação. Nós temos que montar esse quebra-cabeças, né? Que vocês já tiveram contrato, propriedade, posse, processo civil 1, 2, 3, direito do consumidor, enfim. Vocês têm muita informação. E agora é a hora de nós montarmos o nosso quebra-cabeças. E como é que a gente faz isso na prática? A gente dá um caso, como eu faço isso com os meus alunos. Não é claro, a gente sempre revê a parte teórica, que é importantíssima. Feito isso, eu dou uma série de dicas para você fazer a sua petição inicial, está nessa apostila. A partir dessa situação, ou seja, que já relembramos toda a teoria, a gente pega um caso concreto, nós vamos analisar esse caso. O direito material, e eu vou colocar para vocês aqui, eu sempre gosto de falar o seguinte, o direito material é aquilo que nós buscamos em juízo, é o bem de vida. E eu identificando esse direito material, este bem de vida, ele vai me indicar todos os requisitos da petição inicial. Veja, petição inicial é processo civil. Direito material é direito civil. Mas veja, através do direito material, eu vou te dar dicas que ele vai te indicar todos os dispositivos da petição inicial. Então, veja, a petição inicial está disciplinada no artigo 319. O artigo 319 nada mais é do que a estrutura da petição inicial. Então, o fato de você saber o artigo 319 não quer dizer que você saiba fazer petição inicial. Ele é apenas o começo, tá? E é em função dessa estrutura que vai se desenvolver a nossa aula, tá bom? Então, só relembrando, eu vou dar uma aceleradinha nessa parte teórica, né? Relembrar esses conceitos, dando dicas para vocês, para que possamos nos concentrar no pulo do gato, que é justamente a identificação do direito material, e a partir dele eu obter os requisitos da petição inicial, direito processual. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Lembrando que o processo ele começa por iniciativa da parte. E como é isso? Através da petição inicial. Então, veja que a petição inicial é a peça mais importante do processo. Tá certo? Para o autor, óbvio, e para o processo. É em função da petição inicial que o réu vai apresentar a contestação. O processo vai se desenvolver em cima da petição inicial. O autor querendo provar que tem direito, e o réu, em contrapartida, falando, olha, ele não tem direito. As provas serão produzidas, provas periciais, prova oral, depoimento pessoal, oitivo de testemunhas, e ao final o juiz vai analisar justamente o que você formulou na sua petição inicial. O juiz vai julgar procedente ou improcedente. Daí, vejam, a importância de nós fazermos uma boa petição inicial. Lembrando que, tendo em vista o volume de processos que hoje se acumulam nas varas pelo nosso país, você não pode se dar o luxo de fazer uma peça extremamente extensa. A sua peça tem que ser enxuta, com conteúdo objetiva, mas enxuta, tá? Petições iniciais aí com 30, 40, 50 laudas, meu Deus, é um sofrimento para o juiz. Tá? E não, uma petição já pequena e enxuta já é complicado. Imagine uma petição de 30, 40 laudas. Não se justifica. Tá? Evidentemente, existem casos e casos que, dependendo da complexidade da situação, você pode ter uma petição um pouco mais extensa. Mas não há um padrão. O número de laudas, não existe isso. Mas o que eu falo para os meus alunos é que haja equilíbrio,
tá certo? E eu vou mostrar para vocês que através do direito ao material, você vai fazer uma narrativa muito enxuta, muito objetiva, atacando o que interessa, tá? Então, repetindo, o processo se inicia por iniciativa do autor da parte e ele vai provocar o judiciário com a petição inicial, ok? Pessoal, lembrando que para postular em juízo tem que ter interesse, necessidade e adequação, tá? Veja, se alguém bate no meu carro, e imediatamente nós fazemos uma composição, eu não tenho a necessidade de provocar o Poder Judiciário para receber o meu prejuízo. Veja, vai surgir a necessidade quando as partes não entram num acordo. E aí eu tenho que provocar o Poder Judiciário para buscar o meu bem de vida. Então, não basta também estar preenchido o requisito da necessidade. Eu tenho que propor também a ação adequada. Então, eu vou propor uma ação indenizatória. Eu não posso ajuizar uma ação de execução, impetrar um mandado de segurança. Eu estou fugindo da adequação. Tudo bem? Bom, eu vou trabalhar com vocês aqui os requisitos da petição inicial, do procedimento comum que se aplica em toda e qualquer petição inicial. Procedimento comum, os procedimentos especiais. Aqui você vai levar para o processo do trabalho, tá? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí? Deixa eu aumentar aqui. Como é que tá aí? O som tá bom? E aí, melhorou? Eu aumentei um pouquinho aqui o volume. Como é que está o som aí? Hein, pessoal? Estão me ouvindo? Tá bom, então tá jóia. Qualquer coisa vocês me chamem, tá? Então tá aqui no máximo aqui. Qualquer coisa vocês me... Então tá bom, vamos lá. Então veja, essa petição que nós vamos trabalhar agora, você vai utilizar em qualquer área. Eu só vou afastar aqui o direito penal, tá? Porque eu sou um zero. Mas se você for fazer uma petição inicial em direito administrativo, é isso aqui. Direito constitucional é isso aqui. Direito tributário é isso aqui. Tá? Então, não foge do artigo 319. Evidentemente, com algumas particularidades, com algumas adaptações, mas a petição inicial é essa para toda e qualquer área do processo, seja ele qual for. Bom, eu vou falar para vocês dicas de todos os requisitos da petição inicial. Tá? De antemão, eu só peço para que vocês façam essa inversão, né? O 5 vira 7 e o 7 vira 5, porque eu nunca vi o valor da causa no meio da petição inicial. Então, é da nossa prática, no nosso dia a dia forense, você vai colocar o valor da causa é o último tópico da sua petição inicial. Então, eu sugiro que você faça uma setinha aqui, na hora de elaborar a petição inicial, o valor da causa passa a ser o último tópico da petição inicial. Bom, pessoal, petição inicial é contar uma história, e contar uma história para alguém, para o Poder Judiciário. Então, eu tenho que saber para onde eu vou direcionar, ou para quem eu vou direcionar essa minha petição inicial. E é justamente o nosso primeiro requisito da petição inicial. Tá certo? O órgão jurisdicional, o foro competente. Se acontece um acidente, se eu pego o meu carro e vou para Belo Horizonte, ou para qualquer outra cidade, e eu me envolvo num acidente de trânsito, eu não posso propor essa ação em qualquer lugar, tá certo? Ok, Joyce? Tudo bem. Tá certo? Eu não posso propor essa ação em qualquer lugar. Existem regras de competência que elas devem ser observadas. E eu já vou falar uma coisa para vocês aqui, que eu falo para os meus alunos, e você tem que ter a seguinte percepção. Toda regra processual que você não observa na hora de fazer a petição inicial, gera uma preliminar. Ok? Então, veja, se você propõe uma ação e ignora uma regra de competência territorial, você violou uma regra processual. O réu vai alegar o quê, pessoal? Incompetência relativa. Então, não tenha dúvida. Se você viola uma regra processual para elaborar a petição inicial, você está atrasando o processo,
você está cometendo uma falha, esta falha será alegada na contestação em preliminar. Então, atenção. E por isso, né, que o estudo da contestação é uma sequência, porque se você sabe peticionar, fazer a petição inicial, você sabe contestar. Porque contestar nada mais é do que você checar a petição inicial na matéria processual, por exemplo, as preliminares, depois as prejudiciais de mérito, a prescrição ou decadência, e depois você parte para o mérito propriamente dito. Então, atenção na hora da elaboração da nossa petição inicial. Bom, endereçamento ao juízo competente, ao qual tramitará a ação. Pessoal, eu queria só fazer uma observação aqui, que aí você vê algumas pessoas, aí começa, né? Você vai direcionar para o juiz ou para o juízo? Gente, são umas discussões, mas tão inúteis, mas tão desnecessárias, que os caras perdem tempo a ficar escrevendo artigo com relação a isso, tá? Mas veja, se você colocar ao juízo da vara civil, tá valendo. Se você colocar o excelentíssimo senhor doutor juiz, tá valendo, tá? Eu não vou me ater a esses detalhes insignificantes, tá certo? Eu coloco nas minhas petições, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara civil, isso é, vara civil, eu já estou direcionando para um juiz da vara civil e da comarca, por exemplo, de Juiz de Fora, competência territorial, então está certinho. O que houve na mudança, ou no novo CPC de 2015, foi uma adequação de terminologia, mas continua absolutamente a mesma coisa. Então, quem quiser colocar ao juízo da vara civil da comarca de Leopoldina, beleza. Eu continuo colocando, excelentíssimo senhor doutor. A petição é minha, a petição é de vocês, e eu garanto que o juiz não vai dar a menor importância para esse detalhe. Sabe por quê, pessoal? O juiz vai analisar mérito. Isso tem que andar. Então, feito essa colocação, se você colocar ao juízo da vara civil, tá bacana. Se você botar ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, tá valendo, tá? Não vou ficar, porque tem outras pessoas também que não têm o que fazer e fica discutindo. Ah, mas doutor é título acadêmico, não tem doutor... Gente, veja, nós temos tanta coisa importante para conversar, a gente não pode ficar perdendo tempo com essas coisas, com essas, sabe, esses detalhezinhos. Tudo bem, respeito quem pensa no sentido contrário, mas eu faço dessa forma e ensino dessa forma. Bom, primeiro tópico é o endereçamento da petição inicial. Eu vou passar aqui rapidamente algumas regrinhas para vocês, isso está na apostila que eu vou encaminhar. Se um caso chega ao seu escritório, você tem que saber, primeiro, vou propor essa ação no tribunal ou aqui embaixo na primeira instância? Pessoal, nós aprendemos em processo que os tribunais, eles têm competência. A gente fala tribunal, a gente já lembra logo da competência recursal, óbvio. Apreciar os recursos oriundos das instâncias inferiores, tá certo? Então, veja, pessoal, nesse caso aqui, aliás, foi apresentado um caso para vocês, primeira coisa, vem cá, é competência de um tribunal originário. Por que competência originária? Porque determinados procedimentos, eles começam no tribunal, têm origem no tribunal. Por exemplo, uma ação rescisória, ela começa no tribunal, competência originária do tribunal. Ok? Então, a primeira coisa que eu faço, vem cá, é competência originária do tribunal? Se for de competência originária do tribunal, tá beleza, a petição inicial é a mesma, só que eu vou fazer algumas adaptações, principalmente no direcionamento dessa petição inicial. Não vai para a primeira instância, não vai para uma vara civil, vai para o Tribunal de Justiça, vai para o TRF, vai para o STJ, vai para o STF. Mas, para que eu saiba esse direcionamento, eu tenho que saber aonde buscar. Então, veja, pessoal, essa minha primeira aula, é a aula que eu dou para os meus alunos no início do 7º período, é redescobrir o Código de Processo Civil. Porque eu recebo alunos na minha disciplina
já lá se vão mais de 10 anos, não sabem mexer em código civil, código de processo civil, tá? E não é culpa dos alunos, porque se desde o primeiro período, e eu sempre, não é que seja uma briga, né? Eu sempre falo isso. Se desde o primeiro período o cara está tendo direito civil e está mexendo lá no índice, sabe, mexendo, conhecendo o código, você vai ver que ele chegando no sétimo período é um outro aluno completamente diferente. Então você tem que saber, você tem que conhecer o código. Por isso que em minhas aulas eu não deixo mexer em celular, não deixo mexer em tablet. Sabe por quê? Porque você fica preguiçoso, você desaprende. E se nós não conhecermos o código, meu amigo, tchau. Aí você vai chegar, como eu já presenciei, infelizmente, advogados recém-formados, chegando nas salas da OAB, buscando modelinhos para elaborar a procuração. Então, veja, é uma vergonha. Então, ele fica tão condicionado a já buscar tudo lá no professor Google. Então, na minha aula, não mexe mesmo, tá? Você vai levar o código físico para aprender. Depois que você está formado, claro, você vai usar toda a modernidade, toda a tecnologia. Existem momentos que você vai fazer consulta de jurisprudência na minha aula. Aí, claro. Mas veja, nesse básico, nesse início aqui, o aluno não saber aonde está no código o índice de súmulas do STJ, o índice de legislação, o índice remissivo do Código de Processo Civil, aí você pergunta o que é perempção. Ah, você não precisa decorar. Gente, direito não é ficar decorando, não. Direito é saber lidar com todas as informações que são inúmeras. Então, você tem que ter o seu código maceteado, tá certo? Ah, eu uso muito Código de Defesa do Consumidor no meu vadimeco, botei uma orelhinha lá. Ah, eu uso muito as súmulas do STJ, tem uma orelhinha lá. O índice remissivo, tem uma orelhinha. Então, veja, eu tenho que saber lidar com o meu instrumento de trabalho, tá certo? Ah, mas o barra é pré-histórico. Não é isso. Primeiro eu tenho que saber lidar com o código, depois eu lido com a modernidade, tá certo? Porque você vai fazer uma prova de um concurso, você vai fazer uma prova de uma OAB, numa segunda fase, você vai usar o código, você não vai ter o celular, tá bom? Então, consultando, sabendo consultar. Então, vamos lá, pessoal. Como é que eu vou identificar a competência originária dos tribunais? Fácil. Constituição Federal. Está vendo como eu preciso utilizar todas as informações? Eu estou falando de petição inicial, mas eu vou trabalhar direito civil, vou trabalhar direito constitucional, tá certo? Administrativo, enfim, a gente vai começar a montar esse quebra-cabeças. Então, se você abrir a sua Constituição e for lá no artigo 102, você vai ver, olha lá, a competência do Supremo. Então, se porventura você for impetrar um mandado de segurança contra um ato do presidente da República, você não vai fazer na primeira instância, aqui na Vara Federal. Você vai preparar uma petição inicial de mandado de segurança e vai distribuí-lo lá diretamente do tribunal. Então, veja, pessoal, normalmente o primeiro inciso trata da competência originária. Processar e julgar originalmente. Este mandado de segurança será impetrado lá no Supremo. Ok, pessoal? Então, veja, conhecendo a nossa legislação, sabendo aonde procurar. Bom, a minha petição do mandado de segurança, ela será direcionada ao ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Eu acho que fica horrível ao juízo do Supremo Tribunal Federal. Mas tem gente que fala, tá bacana, eu não vou entrar nessa polêmica, tá bom? Então, ao juízo, eu direciono dessa forma, ok? Bom, segunda situação, o caso que eu estou analisando não é de competência originária do tribunal. Aí eu tenho que saber se é da justiça especial ou justiça comum.
Normalmente, a gente já bate os olhos, mas, cara, isso aqui é trabalho, isso aqui é direito eleitoral, isso aqui é direito militar. Então, veja, um segundo passo é você identificar se aquela causa que foi colocada para você analisar é da justiça especial ou da justiça comum. Justiça comum é justiça federal ou justiça estadual. Fim de papo. Ok? Como a nossa matéria aqui, hoje, nosso bate-papo, é de prática civil, logo, nós vamos trabalhar com a justiça comum. Tudo bem? Bom, não é justiça especial, é justiça comum. Mas qual? Federal ou estadual? Bom, o nosso próximo desafio é identificar. E aonde está, pessoal, a competência da Justiça Federal? Olha lá, o artigo 109. Aos juízes. Pessoal, juiz é primeira instância. Se tivesse aqui aos ministros, aos desembargadores, era outra história. Mas aos juízes, primeira instância. Se estiver no 109, você vai propor a ação, por exemplo, numa vara cível da Justiça Federal da capital. Então, vocês sabem que nas capitais eu tenho as seções e em qualquer outra cidade que não seja na capital, eu tenho as subseções judiciárias. Juiz de Fora é uma subseção judiciária. Belo Horizonte é a seção judiciária. Então, as capitais eu tenho a seção e as outras cidades, onde tem varas do trabalho, várias federais, subseções. Bom, pessoal, está no 109, morreu a nota. Eu vou propor ação na Justiça Federal. É a mesma ação. Imagine uma ação contra a Caixa Econômica Federal. Primeira instância da Justiça Federal. Eu quero ajuizar uma ação revisional de contrato bancário contra a Caixa Econômica. Justiça Federal. Empresa Pública Federal. Tá certo? Então, veja. E se eu quiser propor uma ação, uma revisional de contrato bancário contra o Itaú? Justiça Estadual. Tá? Então, a minha primeira pesquisa é: essa causa, ela se enquadra no artigo 109? Se enquadra no artigo 109, tudo bem, Justiça Federal. Se não se enquadra, pessoal, aí eu vou propor essa ação numa Justiça Estadual. Veja, excelentíssimo senhor doutor juiz federal da Vara Cível da Seção Judiciária. Capitais, seção. Então, eu gosto de falar que as nossas peças processuais, elas são o nosso cartão de visita, né? Então, veja, se você faz uma petição ruim, você já causa uma má impressão ao juiz e ao seu colega ex-adverso, o advogado da outra parte. Então, vamos zelar pela apresentação, uma leitura agradável, ok? Sem excessos. Eu gosto de falar, pessoal, aqui no meu escritório a cor da folha é branca. Tem gente que coloca amarela, tem gente que coloca um azul esquisito, tá? Então, a cor da folha é branca. Ah, eu quero usar um branco clarinho, um cinza clarinho. Tudo bem. Mas vamos pelo simples, o simples é chique. Cor da fonte, preta. Ah, mas eu quero dar um destaque, eu vou botar um vermelho hemorragia. Não, cara. Você quer dar um destaque? Bota um negrito, bota um itálico, sublinha, tá? Mas a cor da fonte, a cor é preta. Não inventa moda, tá certo? Então, o simples é o bacana. Não vamos abreviar. Se é excelentíssimo, cara, não bota. Não vamos abreviar. Não bota SR, não bota DR. Vem cá. Não custa nada. Digita, fica melhor apresentada a sua petição inicial, fica bacana. Tá? A barra, mas a petição é minha. Beleza, tranquilo. Tá? Desculpa, só estou sugerindo. Bom, pessoal, e aí? Não é da Justiça Federal, é da Justiça Estadual. Por quê, pessoal? Não está no 109, a competência é da Justiça Estadual residual. Não é federal, é estadual. E aí, quando eu elaboro uma petição inicial e direciono
para que ela vai tramitar na Justiça Estadual, não é mais juiz federal, é juiz de direito. Lá nos juizados especiais da sua comarca, não é? É juiz de direito. Tudo bem? Da vara cível. É cível, não é civil, não. É cível. Vara da família, fazenda estadual, municipal, sucessões, enfim. Não é Justiça Federal, residualmente a competência da Justiça Estadual. Lembrando que eu estou falando da Justiça comum, não estou falando da Justiça Especial. Tá bom? Bom, pessoal, identifiquei se é Justiça Estadual ou Federal. Não é Federal, é Justiça Estadual. Aí eu tenho um grande número de regras que eu tenho que saber aonde estão. Ô, Barra, mas hoje aqui, olha só, o sol está maravilhoso, mas eu vou decorar cada uma das regras de competência territorial. Falei, olha, seja feliz, porque eu tenho mais o que fazer do que ficar decorando dispositivo legal. Tá certo? Nós temos que saber estudar e saber fazer uma consulta rápida. Decorar dispositivo legal, você me desculpe, é coisa de gente infeliz, de gente deprimida. Vai dar uma caminhada nesse sol maravilhoso, vai fazer uma atividade física, vai lavar o cachorro. Agora, decorar dispositivo legal, pelo amor de Deus, nós temos que saber aonde consultar. Nós temos que ter uma rápida consulta. Voltando, Justiça Estadual. Falou em Justiça Estadual, meus amigos, CPC. CPC na veia. Olha lá, as regras de competência estadual estão a partir do artigo 46. Toda ação que você vai propor na Justiça Estadual, em regra, elas estão no artigo, no CPC, 46 a 53. Vou mostrar daqui a pouquinho que eu tenho algumas relações jurídicas que elas são disciplinadas por leis especiais, Lei do Inquilinato, Estatuto do Idoso, CDC, mas a regra é, vou propor uma ação, aonde? Justiça Estadual, opa, CPC, a partir do artigo 46. Mas veja, se eu chego lá no artigo 46 e não sei a diferença de direito pessoal e direito real, fica complicado. Então, veja que eu tenho que somar conhecimentos. O que eu aprendi em direito civil, eu não posso deixar para lá. Eu tenho que trazer para cá, tá certo? Para identificar uma regra. É direito pessoal ou é direito real? Quais são os direitos reais? Aonde estão os direitos reais? Ok? Então, em justiça estadual, as regras estão no CPC e em outras leis especiais. Repetindo, se você propõe uma ação fora de alguma dessas regras, você está violando uma regra processual, dá origem a uma preliminar de incompetência relativa. Ok, pessoal? Bom, 46, 47, 51, 52, 53. Então, veja, as regras de competência territorial de uma ação que você vai propor na Justiça Estadual, 46 a 53. Então, você tem que macetear o seu CPC. Vai lá no índice. Abriu o teu código no índice, opa, competência territorial. Mas só fazendo uma lembrança aqui, eu tinha um aluno que o CPC dele era até pesado. Você pegava assim, era pesado. Porque o cara marcou tudo com aquele marca-texto. Gente, o marca-texto é para uma ou outra informação importante. Se você bota tudo marca-texto, vai te chamar a atenção de quê? É tudo, não dá. Então, marca-texto, você tem que escolher ali as palavras-chave, as coisas importantes. Bom,
Como eu falei para vocês, na Justiça Estadual, além das regras do artigo do CPC do 46 ao 53, eu tenho lá o CDC, eu tenho a Lei das Locações, eu tenho o Estatuto do Idoso. Então, quando for apresentado um caso, vem cá, é uma relação de consumo? Se é relação de consumo, opa, vou consultar no CDC. Se a regra processual que eu busco não está disciplinada no CDC, o que eu faço? Vou para o CPC. Se a regra processual que eu busco não está na lei do inquilinato, o que eu faço? CDC. Ok, pessoal? Vamos lá. E aí, você vai macetear. Porque aluno meu, ele vai pegar o código físico e vai marcar, né? Imagina, você com o celular, com o smartphone, a não ser que você risque lá a tela do seu celular, não tem como. Então, veja, marca o seu CPC. Pessoal, CPC tem que estar rabiscado, sabe? Tem que estar amassado, tá? Então, tem que estar usado. Essa apostila vai para vocês. Aí vocês vão macetear lá o código de processo de vocês. Eu estudei uma lei que não estava aqui. Beleza, meu amigo. Faz mais uma setinha aqui. As remissões, elas são lançadas no código para te facilitar. Então, quanto mais maceteado, melhor. Ok? Primeiro requisito da petição inicial, direcionamento. Informação, dados das partes. Ora, se eu vou contar a história para um juiz, alguém tem que estar contando. Quem participa dessa história? Então, segundo requisito da petição inicial, os personagens dessa história. Segundo tópico da petição inicial. Olha lá, pessoal. Primeira coisa que você tem que vir à sua mente. Quem pode ser o autor? Quem pode ser o réu? Se eu estou falando de petição inicial, óbvio, legitimidade ativa. Quem pode postular em juízo? Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Quem tem legitimidade? Não vou falar da legitimidade extraordinária, por exemplo, de um sindicato para uma categoria, esquece isso. Vamos falar aqui da legitimidade ordinária. É o titular do direito lesado. Se alguém bate no meu carro e esse carro está registrado em meu nome, somente eu posso pleitear uma reparação por danos materiais de quem bateu no meu carro. Se eu figuro num contrato de locação como locatário, tá certo? Quem pode figurar no polo passivo sou eu e o fiador, né? Se for colocado no polo passivo. E quem é o autor? O autor é o locador ou administradora. Então, veja, legitimidade ativa. Se você viola essa regra e alguém que não é o titular do direito lesado ou ameaçado figura como autor, você está violando uma regra processual. Violei regra processual, dá origem a preliminar. Olha só, pessoal. Qual é a preliminar aqui? De ilegitimidade, não legitimidade ativa. Alguém que não era o titular do direito propôs ação. Então, veja, são regras básicas que eu não posso esquecer. Tudo bem? Vamos lá. Ô, Barra, quais são esses dados que você vai colocar? Eu tenho que decorar? Não, gente boa. Aqui, ó, artigo 319. São todas aquelas informações que você obrigatoriamente tem que colocar na tua petição inicial. Ô, Barra, como é que eu vou conseguir do autor? Meu amigo, o autor é seu cliente. Como? Não. Ele tem. Agora, do réu, que também são obrigatórios e responsabilidade do autor indicar, se porventura você não tem todos os dados, não tem problema.
Olha lá o que fala o parágrafo 2º. A petição inicial não será indeferida, processo extinto, acaba. Então, vamos lá. A petição não será indeferida se, a despeito da falta das informações a que se refere o inciso 2, for possível citar o réu. Vem cá, eu não sei a profissão, não sei o estado civil, não sei o CPF, só sei que é o João da Silva Oliveira que mora na rua X. Mas e os demais dados? Meu amigo, apesar de serem obrigatórios, isso não obsta, isso não impede seu direito de ação. Olha, que o próprio Código falou, ó, conseguiu citar o réu, está valendo, porque quando ele apresentar a sua contestação, quando ele ingressar em juízo ali, quando formar a relação processual, vai ter a procuração dele, vai ter a contestação, então esses dados serão apresentados por ele. Imagina, eu não sei o CPF, não sei o estado civil, você não vai ajuizar uma ação por causa disso? Não. Então o Código falou, apesar de serem obrigatórios, mas eu vou relevar, tá? Conseguiu citar o réu, tá valendo. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Lembrando, quem propõe a ação é o autor. E quem responde é o réu. Por favor, não vem com aquele negócio de requerente requerido, suplicante suplicado, demandante demandado. Pelo amor de Deus. O Código fala autor e réu. Ponto. Não inventa a moda. Repito, o simples é o chique, é o bacana. Tá bom? Autor e réu é o que basta, tá? Lembrar que o cônjuge necessita da autorização do outro para propor alguma ação que verse sobre os direitos reais e os direitos reais imobiliários. Quais, Faz uma remissão aí, meus amigos. Artigo 125, não precisa decorar. E veja, se eu vou propor uma ação que envolva o direito real propriedade, é marido e mulher como autores. Se um dos dois não quiser, ele vai ter que dar um consentimento, uma autorização, coisa boba. Tá certo? Declaro para todos os fins que estou ciente da presente ação a ser proposta pelo meu cônjuge e não tenho interesse neles. Vai com Deus, meu filho. Isso é autorização. Se, numa ação que envolva direito real, sobre bem imóvel, você não colocar essa autorização, você está violando uma regra processual do artigo 73, dá origem a uma preliminar, eu salvo engano, inciso 9, lá do 337, que fala falta de autorização. Processo para você pegar a autorização, juntar os autos e voltar a tramitar. Então, veja, depois ficamos nós, advogados, falando que o juiz não trabalha, que o judiciário é isso, judiciário é aquilo, sendo que nós não fazemos o básico. Vamos fazer o certo. Vamos seguir as regras para elaborar uma petição inicial. Ok? Outra bobeirinha. Pessoal, o menor absolutamente incapaz, ele é representado. Relativamente incapaz, ele é assistido. Então, numa ação de alimentos, o Joãozinho, que tem 1 mês de idade, ele tem capacidade de ser parte, mas por ser incapaz, não tem capacidade de estar em juízo, ele é incapaz. Então, vai ser assim, Joãozinho da Silva primeiro, menor, absolutamente incapaz, neste ato, representado por sua genitora. Porque se você fizer advogado e advogada uma ação de alimentos, só lá, Joãozinho da Silva primeiro, Júnior, vem propor ação, veja, você violou uma regra processual. O Joãozinho não poderia estar sozinho ali, ele tem que estar representado, porque ele é absolutamente incapaz. Tem que estar assim, Joãozinho da Silva, menor absolutamente capaz,
neste ato representado por sua genitora, fulano de tal, e qualifica. Se não, surge a preliminar de incapacidade da parte. E o processo, por culpa sua, para, e você faz esse ajuste bobo na sua petição inicial. E aí o processo para 1 mês, 2, né? Porque isso não é automático, né? Imagina um acervo de uma vara cível, 5, 6, 8, 10 mil processos. O seu é mais um. Até chegar lá no juiz, ele despachar, publicar, processo continuar. Você fez o seu cliente perder de 3 a 4 meses, porque não seguiu uma regra. Então, veja, pessoal, eu sei fazer petição inicial, sei o artigo 319, você não sabe nada. Você sabe a estrutura. Agora, o artigo 319, ele te remete a um monte de outras regras que você tem que saber e colocar em prática. Tudo bem? Bom, aqui o artigo 73, né? Que nós falamos dele. O artigo 1225, direitos reais. E se eles forem direitos reais sobre bem imóvel, autorização do cônjuge. Não decora, tem que saber onde está. Bom, se for pessoa física, tá beleza, tá tudo dominado. E se for uma pessoa jurídica, ou um ente com personalidade jurídica? Poxa vida, espólio. Quem representa o espólio? Ora, o inventariante. Então, imagine, João tem 3 casas alugadas. Só que o João morre. Toda a universalidade de bens e direitos e obrigações passam a virar representados pelo espólio, que é uma ficção. Então, veja, se o inquilino aqui não paga o aluguel, você vai entrar com uma ação, vai ajuizar uma ação de despejo. Mas veja, João morreu, então eu terei o espólio de João, foi aberto o inventário, representado por seu inventariante. Então, saiu de pessoa física, pulo lá no 75. Tá? Massa falida pelo administrador. E aí vai. Tá bom? Eu coloquei o artigo 106 aqui, né? Quando postular em causa própria, indicar endereço. Gente, isso é um detalhezinho besta que pode comprometer o êxito da ação. Tá? Endereço tem que estar atualizado. Tá? Olha lá. Olha o parágrafo 1º. 2, né? Comunicar ao juiz qualquer mudança de endereço. Se o advogado descumprir o disposto no inciso 1º, né, que é declarar na petição nome e endereço, o juiz ordenará que supra a omissão em 5 dias, antes de determinar a citação do réu, sob pena de indeferimento da inicial. Pelo amor de Deus, né? Você não colocar essas informações na sua petição inicial é complicado, né? Mas veja, que com o novo Código de Processo Civil de 2015, vocês vão ver em várias passagens que o legislador quis fazer o seguinte: vamos salvar o processo. Se o advogado comete algum erro, leia-se, né, o autor, mas vem cá, o autor não faz petição inicial, quem faz somos nós. Então, se nós cometermos um erro em nome do autor na petição inicial, vocês vão ver em várias passagens, nós temos a possibilidade de salvar o processo. O juiz, vem cá, jovem. Olha só o que você fez. Eu vou te dar 5 dias, corrige isso aqui. Aí eu aproveito e a gente dá seguimento. Tá? Mas você é bobinho, tá? Você errou isso aqui, mas eu vou te dar uma chance. Então, veja, pessoal. Tudo aquilo que eu erro, o processo volta para eu corrigir quando é possível corrigir. Tá bom? E é básico do básico, manter endereços atualizados. Bom, dicas para nominar a ação. A ação não tem nome, meu jovem. Mas você vai atribuir o nome na sua ação, que a sua ação vai ficar bonita, vai ficar bacana. Mas, eu não quero colocar o nome da ação. Sabe o que você vai fazer? Fulano de tal, pelo procedimento ordinário,
desculpe, pelo procedimento comum, vem a presença de Vossa Excelência, propor a presente ação em face do réu. Acabou. Ô, Barra, e o nome da ação, Barra? Meu amigo, o juiz vai julgar o pedido de dano moral, de dano material, lucros cessantes, de reintegração de posse, de rescisão de contrato. O nome da ação não tem a menor importância. Mas toda ação nós vamos nominar, fica bacana, fica legal, fica bem apresentada a petição. O juiz já vai ter uma noção, vem cá, ação de rescisão de contrato bancário, opa, ele já sabe o que esperar, você já prepara o leitor. Então, nós vamos nominar a ação. Mas se você não quiser colocar, não tem problema nenhum. Repito, o que importa aqui, o juiz vai julgar procedente ou improcedente, não é o nome da ação, é o pedido que você formulou. Mas vamos nominar a ação. Vai ficar bacana, vai ficar chique, ok? Dicas. Associar ao nome ao pedido que será formulado. Olha que coisinha tranquila. O cliente te procura, doutor, bateram no meu carro, me causaram dano material. Eu quero que o senhor proponha uma ação, não fala assim, né, esses termos, né? Eu quero que o senhor entre aí com uma ação e eu quero que o cara me pague o meu dano material. Aí você traduzindo, opa, eu vou formular um pedido para que o juiz condene o réu a indenizar ou a pagar uma indenização de R$5.000 a título de dano material. Se eu estou pleiteando indenização, se o meu pedido formulado é de indenização, nome da ação, ação de indenização por dano material. Então, se eu associar o meu pedido, eu já tenho em mente, o que eu quero? Eu quero o despejo do cara, eu quero que o juiz decrete o despejo. Então, o nome da ação, ação de despejo. O casal, marido e mulher, não queremos mais continuar a ficar casados. Você vai propor uma ação. Qual é o seu pedido? Que o juiz decrete o divórcio do casal. Nome da ação? Ação de divórcio. Então, veja, pessoal, é simples, é tranquilo. Você vai associar o nome da ação ao pedido que você formulou. Tranquilidade. Olha lá, bateram no meu carro, ele quer indenização? Ação de indenização por dano material. Aqui faz parte do pulo do gato, não sei se vai dar tempo. O direito material, meus amigos, ele te dá todos os requisitos da petição inicial. Barra, que absurdo que você está falando. Petição inicial é processo. Direito material é Código Civil. Meu amigo, eu vou te ensinar, ou estou te ensinando, que é perfeitamente possível, com o direito material, ele te remeter aos requisitos da petição inicial, processo. Você tem como vincular isso, tá? Então, vamos lá. Após analisar a situação de fato, claro, você é procurado por um cliente no escritório, ele fala, te conta a história, doutora, tenho direito? Como é que você vai falar que o cliente tem direito a alguma coisa ou não, se você não analisa o caso? Eu só falo uma coisa seguinte, olha, o Código Civil ampara a sua reintegração no caso de esbulho. Beleza, a lei fala isso. Ó, você tem direito ao despejo caso o cara não pague o pagamento, não faça o pagamento do aluguel, está na lei. Então, veja, pessoal, você recebe o caso do seu cliente, entende o caso, e nós vamos buscar o quê? O suporte na legislação. Será que o pedido, será que a pretensão dele está amparada em lei? Direito material. Olha lá. João celebra um contrato de financiamento com o banco. Isso é qual é a defesa do consumidor, meu amigo? Súmula 297. Olha lá. Toda vez que você ler a expressão é direito ou são direitos, isso aqui é direito material.
Isso aqui que eu vou buscar em juízo. O processo é um mero instrumento. Eu uso o processo civil para buscar o quê? Uma revisão do contrato bancário. Eu uso o processo civil para receber uma indenização. Mas o quente aqui, o importante, é o direito material. Claro, né? Sem o direito processual você não consegue isso. Tá? Mas entendam. O importante, a primeira coisa, é identificar qual é o direito posto ali em análise. No nosso caso aqui, é possível o consumidor revisar um contrato? Você vai poder falar que sim, se você achar lá o artigo 6º do CDC. São direitos básicos do consumidor a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão. Então, o consumidor tem direito à revisão. Opa, olha o direito material aqui. Se o consumidor tem direito à revisão, se eu quiser, e eu quero, minha ação vai ficar bonita. Olha o nome da ação aqui, ó. Ação revisional de contrato bancário. Mas lembra, se você não quiser colocar ação revisional de contrato bancário, basta colocar o seguinte: vem propor a presente ação em face do banco X. Acabou. Mas fica bacana? Olha lá. Vem a presente, Vossa Excelência, propor a presente ação revisional de contrato bancário em face do banco tal. Fica melhor, fica mais apresentável a sua petição inicial. Pessoal, e aí temos inúmeros outros casos, né, mas eu já vou pulá-los, né? Ação de despejo. Olha lá. Artigo 5º da Lei 8.245, seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador é a ação de despejo. Olha o direito material te dando o nome da ação. Tá? Aqui o artigo 1210, né, você identificando o que é esbulho, o que é turbação, o Código Civil te fala, né, no caso de esbulho, privação da posse, eu não posso mais exercer a posse, estou impedido, ação de reintegração. E quem me dá isso é o direito material. Bom, pessoal, então, autor, réu, entre o nome do autor e do réu, se você quiser e vai querer, vai nominar a ação. E aqui a gente vai macetear os nosso artigo lá, ó, 319, inciso 2. Ok? Pessoal, olha só. Eu vou continuar aqui, mas deixa eu só dar um esclarecimento para vocês. Petição inicial, que normalmente vocês têm na faculdade aí, né? Demora um pouquinho, né? O cara tem um mês para falar de petição inicial. Eu dou esse meu curso aqui de petição inicial, rever todas essas dicas com 2 horas. Tá? Então, se alguém quiser sair, né, eu vou compreender, mas eu estou aqui, não cheguei no meio da petição inicial, ainda estou no 2º requisito. Tá? Só queria fazer esse esclarecimento aqui, que é muita informação. Tá? E não dá para eu fazer de qualquer jeito, né? Não vou fazer isso com vocês. Tá bom? Então, vamos lá, prosseguindo. Opa, vamos sair daqui. Aqui, pessoal. Fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Contar a história. Isso aqui é um dos tópicos mais difíceis. Por quê? Porque nós, todo mundo, nós escrevemos mal. E por que escrevemos mal? Porque lemos pouco. Porque ficamos com essa peste desse WhatsApp, o Instagram, o Facebook e outras redes sociais, onde nós começamos, nós temos um linguajar próprio, né? Tudo abreviado, umas gírias, tudo maluco. Então, nós, que temos uma língua tão bonita, abandonamos, estou generalizando, tá, pessoal? Abandonamos os livros, as revistas, e estamos lendo pouco. Se você ler pouco, tá numa situação complicada. Então, para que eu tenha fluidez de pensamento, eu consiga redigir bem,
Eu tenho que ter uma boa bagagem. E não é só ler obras jurídicas, não. Qualquer coisa de boa qualidade, tá? E escrever, pessoal. Eu tenho que escrever, tá? Ou digitar, não importa. Eu tenho que exercitar, eu tenho que criar textos. Então, vamos lá. Fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Agora que eu começo a contar a história para o juiz. Ó, seu juiz, no dia tal, bateram no meu carro. Ó, seu juiz, no dia tal, invadiram o meu imóvel. Fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Terceiro tópico da petição inicial. Tá? Eu não vou ficar com muita teoria aqui não, tá, pessoal? Tá? Mas saibam que tem a causa de pedir remota, a causa de pedir próxima, a causa de pedir remota é o que aconteceu lá atrás. A causa de pedir próxima é o fato gerador do seu direito. Ora, não cumpriu a obrigação, esse ato me dá direito a rescindir o contrato. Bateram no meu carro, este ato me dá direito à indenização. Ok? E o quente aqui, e o bacana, e o desafio de vocês eu tenho um determinado artigo que disciplina essa situação. Essa norma geral e abstrata que é aplicável a todos. O que você vai fazer? Qual que é o teu desafio? Pegar aquela situação de fato e falar, seu juiz, o que aconteceu comigo, está previsto aqui nesse artigo. E esse artigo, ou esses artigos, eles dizem o seguinte, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a indenizar. E foi exatamente isso que eu contei para o senhor. Estava parado, sinal vermelho, o cara não percebeu, bateu, me causou dano material. Ou seja, ato ilícito, dano, nexo de causalidade. Juiz, condena esse camarada a me pagar o meu dano aí. Então é isso, pessoal. Fato, faço a narrativa dos fatos, mostro aqui que essa relação, que esse direito pleiteado, ele está amparado, está fundado na lei, e aqui você não é obrigado a citar dispositivo legal, você dá o fato, o juiz te dá o direito, mas a sua petição vai ficar pobre se você não citar dispositivo legal. Veja, se eu tenho o artigo 186927, que disciplina a obrigação de indenizar, por que não citá-lo? Por que não mostrar para o juiz que a minha pretensão se encaixa exatamente na previsão legal? Tua petição fica rica, cara. Então, vamos citar dispositivo legal também, tá? Parar com essa coisa de, você não é obrigado a citar dispositivo legal. Pô, tudo deriva, se origina do direito material. Então, vamos citar sim, tua petição vai ficar bacana, vai balizar a tua narrativa, o teu pensamento, tá? Mas lembrando, fundamentação jurídica não é fundamentação legal. Fundamentação legal é o artigo número tal. A fundamentação jurídica é a consequência daquele ato, tá? Mas você só extrai essa consequência se você souber que existe uma norma regulando aquilo. Bom, fato, fundamento, conclusão. Essa é a minha narrativa que eu tenho que fazer. Tá? Aconteceu um acidente, blá, 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 narrei. Falo dos dispositivos legais. Então, veja aqui, aqui em cima, a narração seca dos fatos. Próximo parágrafo. Seu juiz, o Código Civil, no artigo 186927, estabelece a obrigação de indenizar. Outro parágrafo. Seu juiz, pelos fatos acima narrados e pelos dispositivos legais acima citados, verifica-se que o responsável pelo acidente foi o réu, trafegando na contramão de direção, frontalmente colidiu com o veículo do autor. Consequência, logo, ele é obrigado a indenizar. Narrei o fato, citei os dispositivos legais, que não são obrigatórios, mas você vai citar, que a sua petição vai ficar bacana. Citei os dispositivos legais e fiz uma conclusão. Nessa conclusão, eu falei, seu juiz,
essa situação de fato aqui, ó, se encaixa perfeitamente nos dispositivos legais que eu citei. Então, me dê o direito material que eu estou buscando. Fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Beleza? Já expliquei aqui que fundamento jurídico e fundamento legal são diferentes. Citei o artigo 376, macetei no meu CPC. Pedidos e suas especificações. Então, veja, pessoal. Faço tudo, minha petição inicial. Faço a narrativa dos fatos. Gente, os pedidos são o ponto alto da minha petição inicial. O juiz fica doido para julgar o seu pedido. É 1, 2 anos lá, o processo naquela tramitação, instruindo o processo, e ele, ó, sentença. Vou julgar os pedidos procedentes ou improcedentes. Daí a importância de se saber formular pedidos. Os pedidos, eles estão lá no item 4 do artigo 319, tá? Pedido tem que ser certo, determinado, quantificado. Eu quero dano moral de R$10.000. Eu quero dano material de R$5.000. Pessoal, o pedido tem que ser certo e determinado. Exceções, pedido genérico. Isso aqui, pessoal, parágrafo 1º aqui é uma exceção. Tá? A regra é certo e determinado. Mas eu tenho essas 3 hipóteses aqui que eu posso formular pedidos genéricos. Tá bom? Imagine que uma pessoa sofra um acidente, um acidente seríssimo, e ela quer propor uma ação de indenização em face da pessoa que a atropelou. Mas, quando da propositura da ação, ela não sabe quantas cirurgias serão necessárias, medicamento, fisioterapia, então ela não tem uma noção dessas consequências. Olha lá, é o inciso, parágrafo 1º, olha o 2 aqui. Quando não for possível, desde logo, determinar as consequências do ato ou fato, aí eu posso formular um pedido genérico. Juiz, condene o réu ao pagamento de todas as despesas até o pronto restabelecimento do autor. Quais? Não sei, meu amigo. Ué, pode ser que aquela cirurgia não dê certo, pode ser que haja necessidade de mais 2, 3 cirurgias. Então, veja, em determinadas situações, é possível formular pedido genérico. Exceção. A regra é pedido certo e determinado. Beleza? Eu gosto sempre de citar aqui o meu amigo, professor Antônio Pereira Gaio Júnior, né? Então, se você for comprar um livro de processo civil bacana para vocês estudarem, Instituições de Direito Processual Civil, Antônio Pereira Gaio Júnior. Não ganho nada para fazer propaganda, divulgo porque é uma obra excelente, eu tenho aqui no meu escritório. Errado. O autor pede. O autor não pede nada, né? Requer, mas a gente está conversando aqui, é uma conversa. O autor pede a condenação do réu em perdas e danos. Está errado. O certo é: o autor pede a condenação do réu em R$10.000 a título de perdas e danos. Pedido certo e determinado. Aqui está errado. Aqui é violação de regra processual. Surge preliminar. Tá? Atenção! Você tem que saber o que é pedido alternativo, pedido subsidiário e pedido cumulado. Tá? Para não errar na hora de formular tais pedidos. Tá? O pedido alternativo está no 325, subsidiário 326, cumulado 327. E aqui, pessoal, eu trago os exemplos. Desculpe aqui, não dá para ficar me detendo muito aqui, porque nós já estamos a 11h12, eu quero tentar finalizar isso aqui. Bom, aqui eu vou só me deter aqui um pouquinho, mas o que é importante.
Os advogados confundem muito pedido sucessivo e pedido subsidiário. Não dá. O pedido sucessivo é acumulado. Eu quero uma coisa e eu quero a outra. Mas veja, numa ação de investigação de paternidade, onde se cumula um pedido de alimentos, ou seja, eu quero que o juiz reconheça a paternidade, tá? Quanto ao suposto pai biológico, e também, pessoal, que o juiz, ele eu quero também alimentos, mas veja, o juiz só vai analisar o pedido de alimentos se o autor tiver êxito em provar a paternidade, é óbvio. Como é que o juiz pode condenar alguém a alimentos se não é pai? Então, veja, no pedido sucessivo eu quero os dois. Mas o juiz só vai analisar o pedido posterior, os alimentos, se ficar provado que João é pai de Joãozinho. Então, aqui, pessoal, eu tenho uma vinculação entre esses pedidos. Já o pedido subsidiário, eu quero o principal. Se não der, tudo bem, beleza. Juiz, concede o posterior. Eu quero o bem. Se esse bem já foi dilapidado, destruído, tranquilo, juiz. Me dá a grana, me indeniza. Então, veja, pessoal, no sucessivo, o pedido posterior só vai ser analisado se eu tiver êxito no anterior. No subsidiário, o juiz só vai analisar o pedido posterior se não tiver jeito de me entregar o principal. Então, fiquem atentos. O que é pedido alternativo, subsidiário, sucessivo, tá bom? Isso é importante para você fazer uma boa petição inicial técnica correta. Bom, eu costumo falar aqui para os meus alunos que gratuidade da justiça, prioridade da tramitação, provas não são pedidos. Ô Barra, como é que eu formulo isso? Faz um pedido à parte. Você tem os pedidos de dano moral, dano material, custos e honorários. Aí você vai fazer eu faço requerimento de gratuidade da justiça. Prioridade na tramitação, faço um outro tópico. Pessoal, ninguém vai em juízo para ser declarado miserável. Ah, declara aí, meu sonho é que o juiz me conceda gratuidade da justiça porque eu sou miserável na acepção da palavra. Não, galera. A gratuidade da justiça é uma situação particular que pode ser momentânea do autor ou do réu. No nosso caso aqui, o autor. O autor não tem condições de arcar com as custas e honorários. Você pede a gratuidade da justiça. Não é pedido, tá? Você não vai em juízo para ser declarado miserável. É uma situação particular daquele processo. Você vai em juízo para receber uma indenização, uma reparação por dano moral, para buscar a reintegração de posse do imóvel. Esses são pedidos. Aqui não, gratuidade da justiça não é pedido. Prioridade na tramitação não é pedido. Ah, Barra, mas no escritório onde eu estou estagiando, o advogado coloca lá. Deixa quieto. Não vai brigar com o cara. Não vai. Quando você tiver seu escritório, você coloca, tá bom? Se você achar que deve. Eu sugiro não colocar no meio de pedido, porque isso aqui não é pedido, tá certo? São requerimentos, claro, são requerimentos que você vai formular para o juiz para apreciar, para deferir ou não, mas eu coloco separado, tá bom? Pedido suas especificações, audiência de conciliação e mediação, você vai falar se quer ou não quer, oriento a sim, tem interesse, não feche as portas para a conciliação. Isso pode abreviar o processo. Rapidamente, deixa eu contar aqui o caso da Dona Maria. Dona Maria me procurou. A Dona Maria, pessoal, vocês devem conhecer situações como essa. A Dona Maria é uma viúva, mora numa casa, e lá no terreno da casa da Dona Maria, ela fez um monte de kitnet. Alugou para A, alugou para B,
alugou para C, alugou para D. Normalmente é um padrão de energia só, né, para todo mundo. O hidrômetro é um só para todo mundo, né? Aquela confusão, né? Aqui nessa kitnet tem 15 pessoas, nessa outra aqui tem 10, nessa aqui só tem 2, nessa aqui tem uma, aquela confusão, né? Vem cá, eu estou pagando a mesma conta de água que o apartamento 1 lá que tem 20 pessoas, e aquela confusão, né? Bom, um desses inquilinos, você sabe que não quero generalizar, mas, pessoal, quando a pessoa vai entrar no imóvel, ele é um anjinho, né? Tem uma auréola aqui, ó. É a melhor pessoa do mundo, compreensível, bacana. A partir do momento que bota os pés no imóvel, aí a coisa fica feia. O camarada muda. E não aconteceu diferente com a dona Maria. O morador desse apartamento aqui, do número 1, começou a atrasar. Aí atrasou 2, 3 aluguéis. A dona Maria foi conversar com ele e ele, muito educadamente, mandou ela plantar batata, né? Evidentemente, era outra coisa. Ela ficou muito revoltada, eu sou uma mulher de idade, blá, 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 não sei o que lá. Me procurou. Falei, dona Maria, o jeito é ajuizar uma ação de despejo o mais rápido possível, que é demorado. Ela queria para ontem, eu expliquei para ela, mas aí eu consegui conversar lá na vara, o juiz designou uma audiência de conciliação. Foi antes de 2015, só para vocês terem uma ideia. Se fosse hoje, já ia ser designado automaticamente, né? Então, o juiz designou uma audiência de conciliação e, sentados à mesa, o juiz perguntou, possibilidade de acordo? A dona Maria, né, nervosa, não tem acordo nenhum. Aí o juiz, só fica quietinho aí, quando eu quiser falar com a senhora, eu lhe dirijo a palavra, agora a palavra só para os advogados. A dona Maria, muito revoltada, né? Eu falei, doutor, não nos foi feita nenhuma proposta, tá? Aí o que acontece? Ô, pessoal, só um momentinho aqui. O Arthur aqui falou que não está vendo. Vocês estão vendo aqui esses slides que eu estou... Só para confirmar aqui, tá? Tá sendo compartilhado. Vocês estão vendo os slides, então? Beleza, jóia. Então, vamos lá. O Arthur, tenta entrar e sair novamente, por gentileza, tá? Talvez você consiga, tá? Então, veja, pessoal, nesse caso aqui, aí, sentados à mesa, eu falei, não foi apresentada nenhuma proposta. A dona Maria falou, não foi, e se for, não aceito. A dona Maria estava possuída naquele dia. Aí eu falei com o juiz, doutor, posso conversar com a dona Maria ali fora? A dona Maria saiu muito contrariada. Eu falei, dona Maria, veja, se esse processo continuar, vai ter prazo para ele apresentar a defesa. Mas que defesa que é? O cara está me devendo, o cara não pagou. Dona Maria, do processo, dona Maria. Isso pode demorar, tá certo? E ele apresentando a defesa, mesmo que não tenha fundamento, vai para o juiz, isso até o juiz receber o seu processo mais 3, 4 meses. Vamos fazer um acordo, dona Maria, vamos dar um prazo para ele sair. Mas ele já está me devendo 3, 4 meses, mais um mês para esse vagabundo. Dona Maria, vamos fazer um acordo. Sabe por quê, dona Maria? Porque se nós marcarmos um prazo de 30 dias para ele desocupar o imóvel e ele não desocupar, acabou. Despejo compulsório. Nós vamos lá com o oficial de justiça, com policiais, e a gente coloca ele na rua. Então, veja, pessoal, se, ao invés de tentar apagar esse fogo, eu jogasse gasolina, o processo tocava e a gente não sabe quando esse cidadão ia sair. Então, a conciliação sempre será o melhor caminho. Agora, um detalhe, né, que a gente ouve os leigos falarem, né? Antes um mau acordo do que uma boa demanda, né? Eu não sei quem falou essa bobagem, né? Provavelmente não deve advogar. Antes, um bom acordo.
Agora, se eu não tiver um bom acordo, vamos brigar pelo direito do nosso cliente. Seja flexível, tranquilo, flexível. Vamos tentar fazer um acordo. Vejo que para a dona Maria já estava perdido ali. A grana ela não ia receber, o cara é vagabundo. Mas o que nos interessava? Reaver o imóvel. Agora, se eu falo, não tem acordo, vamos deixar as últimas consequências. O cara ia estar lá até hoje. E o detalhe, né, pessoal? O cara, ele era atrevido. Como a água era comum, de madrugada ele abria a torneira e a dona Maria ouvia a água ir pelo ralo. E os outros aqui, morrendo de raiva. E por que os outros não conversaram com esse cara aqui? Barra pesadíssima. Não vou nem entrar em detalhes. Eles morriam de medo do camarada aqui. Então, veja, uma audiência de conciliação. Na audiência, nós fizemos um acordo e a dona Maria teve o seu imóvel de volta. Saiu no 30º dia de raiva, detonou o imóvel. Mas a dona Maria teve finalmente paz. Então, não vamos fechar as portas para o acordo. Agora, mau acordo você vai fazer o dia que você estiver advogando em causa própria. Não vai fazer mau acordo para seu cliente, não. Que ele vai falar para todo mundo que você é um péssimo advogado. Tá? Vamos lá. Já pedi para vocês aqui, né? O 7 vira 5 e o 5 vira 7. Bom, aqui o 334 fala da audiência de conciliação, né? Bom, provas. Eu costumo falar que uma alegação sem prova é a mesma coisa que um corpo sem alma, não vale nada. Então, não adianta você fazer a melhor petição do mundo se você não sabe, meu jovem, que existe o artigo 337, 1 do CPC, não sabe ou não se lembra que compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito. Porque se você não provar, você já sabe, o pedido que foi formulado será julgado improcedente. Improcedente. Ok? Então, vamos lá. Item 6. Lembrando que, olha lá, as partes têm o direito de empregar todos os meios admitidos em direito. Ok? Se você tem o direito e o juiz indefere esse pedido, em tese, houve o cerceamento de defesa. E se essa parte que teve a prova indeferida perder a ação, ela pode ajuizar ela pode interpor um recurso de apelação contra a sentença e ela vai alegar cerceamento de defesa. Se o tribunal entender que houve cerceamento de defesa, ele anula a sentença, os autos voltam à sua regular tramitação na primeira instância, e aquela prova que inicialmente tinha sido indeferida, ela vai ser produzida. Ok? Mas só para a gente ter essa noção aqui. Olha lá, pessoal, vai fazer petição inicial? 373, inciso 1º. Isso aqui é o fundamental. Alegou, provou. Não provou, perdeu. Simples assim. Ok? Então, eu tenho um tópico na minha petição inicial que eu vou formular. Aqui o detalhe, tá? Não fica fazendo marmota na petição inicial, não. Pretende provar o alegado com todas as provas admitidas em direito. Ah, tá. No acidente de trânsito, você vai pedir o quê? Exame de DNA? DNA do outro carro, você vai pedir? Vai pedir inspeção judicial? Não vai, cara. Então, olha só, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos. Então, se eu tenho somente prova testemunhal, por que eu vou colocar lá
prova pericial, prova disso, prova daquilo. Às vezes o cara, ele lê isso, por isso que na minha aula não tem modelinho, livro de prática, não. Então você vai virar o quê? Vai virar um cara que raciocina, que entende, desenvolve uma petição, ou vai virar um preenchedor de formulário? Qualquer um preenche, cara. Basta ter um mínimo de discernimento. Se for para preencher formulário, para de fazer faculdade. Você tem que criar a tua petição inicial. Tem que saber criar. Então, veja, se a minha prova exclusiva é testemunhal, eu vou botar lá, pretende provar o alegado com prova testemunhal para demonstrar a dinâmica do acidente, ou seja, de que o réu avançou o sinal e bateu no carro do autor. Não há necessidade, por todos os meios admitidos em direito. Pelo amor de Deus, né, gente? Isso aí é uma cópia que muitas pessoas fazem e nem sabem o porquê. Então, como nós estamos na academia, numa matéria de prática, é isso que você tem que fazer. Tá bom? Vamos lá. Valor da causa. Valor da causa tem a ver com pedido. Tá certo? Se eu pedir alguma coisa e esta coisa tem valor econômico, o valor da causa é este aqui. Você tem que lembrar que o CPC, no artigo 291 e no artigo 292, eles trazem regras para a fixação do valor da causa. Você não vai tirar de trás da orelha. Existe regra. Existem regras. Porque se você errar o valor da causa, você violou uma regra processual. Vai dar margem a uma preliminar. Teu processo para. O réu vai alegar. Seu juiz, o cara está pleiteando 10 mil de dano material. O valor da causa é 10 mil. Ele botou R$1.000 para recolher custas iniciais no valor menor, para dar uma despertinho. Então, eu vou alegar em preliminar a incorreção do valor da causa. Aí o processo para. O autor tem que corrigir o valor da causa, tem que recolher a diferença das custas. Por quê, pessoal? Ignorou uma regra processual besta, boba dessa. Aí depois fala que o judiciário não sei o que lá, que o juiz é isso, que o juiz é aquilo, que o servente... Gente, vamos fazer a nossa parte. A gente sabe que o poder judiciário não anda bem, né? Falta pessoal, falta investimento. Mas se nós, advogados, não fizermos a nossa parte, piora mais ainda. Então, não adianta ficar reclamando. Trabalha bem e vamos para a luta. Vamos lá. Valor da causa é o 5 que virou 7. Último tópico da petição inicial. Olha lá, eu tenho duas regras. 291 e 292. 291. Me dá um exemplo do artigo 291. Vamos lá. Aquelas situações onde não há um conteúdo econômico imediatamente aferível. Retificação de nome. Imagine, pessoal, que nós temos o Sebastião Rego casou com a Maria Fundo. Tiveram uma menina de nome Patrícia. Olha que desgraça. Patrícia do Rego Fundo. Imagina essa menina na hora da chamada. Coitada, né? Patrícia do Rego Fundo. Ela nem fala presente. Patrícia está aí. Então, veja, vocês sabem que quando um nome causa constrangimento, é um nome vexatório, você pode, né, recorrer ao judiciário.
Veja que uma ação dessa não tem conteúdo econômico aferível. Qual é o valor da causa que tem que ter? Você bota o valor que você quiser. R$1.000. R$100. Porque se enquadra na regra do artigo 291. O valor que você colocar está valendo. Agora, nas hipóteses do artigo 292, deixa eu ver se eu tenho mais alguma aqui. Olha lá, pessoal. Vamos no 5 aqui. Ação indenizatória, inclusive, é fundada em dano moral. O valor pretendido. Se eu quero dano material, 10 mil, o valor da causa, 10 mil. Olha aqui. Cumulação de pedidos. Eu quero dano material e dano moral. 10 mil em um e 10 mil outro. Em ação onde há acumulação, eu quero um e quero o outro também. Quero os 2 ou 3 pedidos cumulados. A quantia correspondente à soma. Então, numa ação em que o autor está pleiteando dano material e dano moral, 10 em um e 10 no outro, valor da causa, R$20.000. Tem dificuldade de botar o valor da causa numa ação dessa? Porque se você violar essa regra de pedidos cumulados, botar o valor da causa somente de dano material, você violou uma regra de natureza processual. Surge a oportunidade do réu alegar a preliminar de incorreção do valor da causa. Processo atrasa por incompetência do advogado. Tudo bem, pessoal? Beleza? Bom, só lembrando aqui, né, o que é pedido alternativo, pedido subsidiário, pedido cumulado, né? E em função desses pedidos, é que você vai fixar o valor da causa. Pessoal, eu tenho uma estrutura da petição inicial, tá? Que aqui nós temos os requisitos da petição inicial, tá? Então, ó, inciso, aqui, ó, primeiro inciso. 2, autor e réu. Entre o autor e o réu tem o nome da ação. 3, inciso 4, tá? Aqui é o inciso 7, que eu falei para vocês que virou 5, 6, 7. Ou seja, relembramos petição inicial, peço desculpas a vocês, 1h30, tá? E, infelizmente, pessoal, eu já não posso, já recebi até umas mensagens aqui, eu não posso prolongar. Mas fica aqui essa revisão da petição inicial, tá? Eu ia trabalhar com vocês aqui, mas eu precisaria de mais 1h30, né? E é muita covardia num sábado. Eu ia fazer com vocês esse caso aqui, nós íamos analisar, e, ó, tá bacaninha pra caramba isso aqui, tá? Aí tinha um outro caso, tudo maceteado, mas esse material eu vou encaminhar para vocês, tá bom? Queria muito poder, aqui agora que é o quente, né? Aqui que aqui a aula começa, mas eu acho que eu pude contribuir um pouquinho para vocês, tá? Beleza, né, Arthur? Eu também gostaria. Mas vamos fazer o seguinte, numa outra oportunidade, a gente faz essa aula, tá? Já abordando esses exercícios, mas de toda sorte, eu tenho gravado essas aulas, está lá no YouTube. Se você jogar professor Luiz Eduardo Barra, eu tenho algumas dessas petições iniciais, todas que seria a continuidade dessa aula, tá bom? Aí eu convido vocês a acessarem lá o YouTube, joga o meu nome, Luiz Eduardo Barra Ailton, e teria essas aulas, tá bom? Essa apostila, eu até coloquei lá no início, lá do chat, pessoal, olha só. Tem o meu e-mail, tá? Aqui para vocês, está à disposição, que seria, eu peço que vocês enviem para mim, é o meu nome, Luiz Eduardo Barra, aqui, ó, Luiz Eduardo Barra, 10:03, Luiz Eduardo Barra, @hotmail.com, você encaminha o e-mail que eu mando essa apostila para você, tá? Agora o que eu pedi, eu vi que tem alguns colegas de Vitória, né? Se tiver 10 de Vitória, 5 de Vitória, manda e distribui para os demais, tá? E quem não for, que for de outras cidades,
encaminhe um e-mail também que eu mando para vocês. Tá bom? Pessoal, uma pena, tá? A gente não poder continuar, mas sempre que possível, nesses sábados letivos aí, eu sempre ministro aula, né? Eu acho bem bacana que, apesar de ser bem básico, assim, é o, né, o primeiro degrau da prática, né? Seria a petição inicial, ok? Então, eu gostaria de agradecer imensamente a atenção de vocês aí, tá? Vamos, numa próxima, a gente vai tentar já começar dos exercícios ou fazer uma parte introdutória não tão grande, mas é importante para a pessoa que quer fazer uma petição inicial, tá? Nós repassarmos todas essas dicas, né? Que, como eu falei para vocês, não adianta eu saber os requisitos do artigo 319, sendo que cada um deles nos remete a inúmeras outras regras. Tá bom, pessoal? Então, um bom sábado para vocês, um bom final de semana. Obrigado a todos aí, obrigado aí, Arthur, pelas palavras, tá bom? Estamos sempre juntos aí, tá? E valeu, tá bom? Abraço. Ó, e essa aula aqui vai para o YouTube, tá? Eu só vou terminar aqui, finalizar essa gravação e enviar para vocês lá no YouTube. E onde essa gravação vai estar disponível, professor? No ADX? Ô, Arthur, eu vou colocá-la no YouTube. No YouTube, aí fica aberto para todo mundo, tá ok? Deixa eu aqui interromper a gravação.